Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos fazer uma aula aqui sobre o que é criticismo. Criticismo é um dado metodológico utilizado ali por Immanuel Kant para tentar resolver um problema, resolver uma treta ali da modernidade, né, que diz respeito principalmente à teoria do conhecimento. Mas antes de passarmos para a nossa videoaula, já vou pedir para você, já deixa o dedinho aí no like, deixa um like para o nosso vídeo que tá legal, compartilhem o nosso material e se você está chegando aqui no Brasil Escola agora, se inscreva também no nosso canal e ativem o sininho para receber notificações do que for postado aqui. Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é criticismo? O criticismo para Kant ele aparece como uma espécie de dispositivo metodológico, ou seja, ele está trabalhando com uma metodologia para chegar a uma formulação sobre teoria do conhecimento, tá? Immanuel Kant, pessoal, ele é um filósofo alemão, ele está no contexto ali do chamado iluminismo alemão, e ele pega toda uma carga de conhecimentos ali, né, e principalmente daquilo que eu adiantei para vocês lá no começo do vídeo, aquela treta da modernidade, que é justamente um conflito, tá, que acontece entre racionalistas e empiristas. De um lado, nós tínhamos ali os racionalistas, filósofos racionalistas, como René Descartes, por exemplo, afirmando que toda a possibilidade do conhecimento verdadeiro, ela vem do quê? Vem do nosso intelecto, né? Vem de uma espécie de razão. E o ser humano ele chega a esse intelecto, a essa racionalidade, por via de um pensamento que seja tão puro como o chamado cogito cartesiano. Nós devemos desconfiar daquele conhecimento que advém, que vem para a gente por meio da experiência prática. Já os empiristas defendem que a origem de todo o conhecimento está justamente na experiência. É óbvio que nós temos essa capacidade de racionalização dos dados da experiência, mas a origem já está lá na experiência sensível, e não haveria motivo de ter essa desconfiança da experiência sensível como se ela estivesse sempre errada. Afinal de contas, para usar ali o jargão do John Locke, né, o ser humano ele é uma espécie de tábula rasa, ou seja, de folha em branco que vai sendo escrita ali. E aí fica esse conflito, racionalistas ou empiristas, né? De onde vem o conhecimento? De que modo obtemos o conhecimento de modo verdadeiro? Olha, o Kant vai tentar resolver aí esse impasse, né? E ele acaba pendendo, em certa medida, para o lado dos racionalistas, mas ele não deixa de considerar que nós temos dados importantes que são advindos justamente do empirismo. Para Kant, por exemplo, o conhecimento ele se dá de algo que está localizado no espaço e no tempo. Então, nós conhecemos algo que está localizado no espaço e no tempo. Só que conhecimento é diferente, por exemplo, de entendimento. Nós podemos entender algo, né, seja algo abstrato, por exemplo, que não se localiza geograficamente no espaço, né, que nós não temos esse dado da experiência sensível. E aí, né, essa diferenciação, por exemplo, que pode aparecer entre conhecer e entender. A filosofia, para Kant, como eu disse para vocês que é um dispositivo metodológico, então a filosofia para ele ela deve partir justamente desse impasse aqui, ó, da análise crítica das possibilidades e dos limites do conhecimento. Esse é o trabalho principal, essa seria a atividade principal do filósofo quando ele vai lidar com a teoria do conhecimento. Por isso que ele chama de crítica, por isso que a gente fala de criticismo. É uma crítica sobre os limites do conhecimento. Veja bem, pessoal, é por isso que um dos principais escritos de Immanuel Kant é a crítica da razão pura. Ele tem a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, tá? Ambos vão tratar sobre essa questão do conhecimento, só que a crítica da razão pura é o principal, porque nele ele vai resolver os impasses que eu falei para vocês, deixando principalmente este conhecimento o entendimento de alguns termos para a gente que tem principal importância aqui, relevância para compreender isso que é a filosofia do conhecimento, a teoria do conhecimento de Immanuel Kant. Na crítica da razão pura,
É um livro que, nas suas publicações originais ali, ele foi prefaciado 2 vezes, ele tem 2 prefácios pelo próprio autor, pelo Immanuel Kant, que ele vai tratar ali dos problemas, né, gerais que a obra trata. Então ele vai meio que tentar fazer uma reconstituição aqui do que aconteceu até então, de como os problemas metafísicos e a filosofia, a metafísica, lidava com a questão do conhecimento. Ele trabalha com uma carga de autores anteriores a ele, né, desde Platão lá até chegar na modernidade, e como que a filosofia entende a questão do conhecimento ali e o que ele propõe ali de novo, então, para trazer uma nova luz, um novo olhar sobre essa questão do conhecimento. E já na primeira parte do livro, intitulada aqui A Estética Transcendental, eu queria ler aqui uma citaçãozinha com vocês, né, que fala aqui sobre a questão de algo importante que aparece para Kant sobre o conhecimento, que é a intuição. Intuições, pessoal, aqui o sentido de intuição é um dado que nós recebemos para o conhecimento, tá? Para os empíricos, por exemplo, a intuição seria a intuição empírica, ela nos fornece dados do conhecimento. Só que para Kant, a intuição, né, ela não é somente a empírica, olha só. A intuição que se relaciona ao objeto por meio da sensação é denominada intuição empírica. No entanto, nós também temos intuições intelectuais. E as intuições intelectuais, segundo Immanuel Kant, são aquelas que nos permitem chegar a certos juízos e a categorias, né, de entendimentos aqui de juízos a priori. E aí veja o que ele diz sobre esse a priori. Veja só as relações aqui. Kant coloca: na estética transcendental isolaremos a sensibilidade, retirando primeiramente tudo aquilo que o entendimento nela pensa por meio de seus conceitos, do modo que nada sobre a não ser a intuição empírica. Então, o conceito, né, o conceito ele tem uma carga de significado ali que não participa da intuição empírica, da experiência. Em seguida, separaremos ainda desta última tudo aquilo que pertence à sensação, de modo que nada sobre a não ser a intuição pura e a mera forma dos fenômenos, a única coisa que a sensibilidade pode fornecer a priori, né? E essa forma a priori, gente, ela seria uma forma que ela passa ali por conceitos, ela passa por um entendimento de mundo que não vai especificamente tratar de fenômenos empíricos, né? O a priori, a não ser nos casos, por exemplo, desses fenômenos, a única sensibilidade que pode nos fornecer a priori, o a priori, ele tende a ser algo pensado como ele é, na sua essência, na sua raiz, né? O a posteriori, por exemplo, se a gente fala de juízos, os juízos, se eles forem juízos a priori, a tendência é que eles tratassem simplesmente de conceitos puros. Aí o Kant abre lá a existência, por exemplo, de juízos sintéticos a priori, né? Seriam juízos que eles passariam por essas formas, como, por exemplo, o entendimento de espaço, né? O ser humano, ele tem uma ideia do que é espaço, que pode ser essa ideia de que nós vivenciamos estando em um espaço, um campo de observação, né, uma determinada noção de tamanho, de grandeza, mas também existe um conceito de espaço que é algo internalizado que nos foi dado por meio da racionalidade. E é isso, né, que coloca ao ser humano essa possibilidade de tentar entender como este conhecimento é estruturado. A forma principal que Kant vai passar aqui, vai possibilitar, né, é justamente por meio de recepção de dados dessa intuição e de racionalização de dados dessa intuição. Por isso que nós temos a participação aqui tanto do conhecimento empírico quanto do conhecimento racionalista para isso, né? Porque afinal de contas a intuição depende de conceito e o conceito depende dessa intuição de dados empíricos, tá? O conhecimento ele precisa então no criticismo passar pelo crivo dos dois elementos e, bom, é isso que eu tenho aqui para trazer para vocês em uma aula curta como essa, porque se a gente fosse dissertar aprofundadamente, né, sobre todo o criticismo de Immanuel Kant,
a gente precisaria ali pelo menos de uns 2 cursos de 64 horas cada um para falar de tudo isso que é possível a partir de um livro como esse, né, que na edição brasileira que eu tenho aqui tem aí 620 páginas de um conteúdo muito denso, porém muito importante para a história da filosofia. Galerinha, eu vou dar licença aqui para vocês. Vai lá, aproveita aí, tira um print. Pronto, fotografou? Bom, pessoal, então é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal se ainda não for inscrito. Lembrem-se que nós temos também o nosso podcast, Brasil Escola Podcast, nos principais serviços de streaming. E temos nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e agora também o nosso TikTok, Brasil Escola no TikTok. Acessa lá, galera. Um abraço, até a próxima, valeu!